O jovem casal, Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, resolveu viajar para a zona rural da Grande São Paulo, mais especificamente para um sítio localizado no município de Embu Guaçu, local que Felipe já conhecia, pois anteriormente havia passado suas férias lá. Porém, o casal não sabia que no decorrer da viagem, seus caminhos se cruzariam com os de seus assassinos. Como o casal namorava há pouco tempo, Liana tinha receio que seu pai não autorizasse a viagem. A jovem tinha dito à família que iria passar o final de semana em Ilhabela com um grupo de jovens da igreja israelita. Já Felipe disse que iria acampar com amigos. No dia 31 de outubro de 2003, uma sexta-feira, o casal começou sua jornada rumo a Embu Guaçu. Ao anoitecer, resolveram passar a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e por volta das 5 horas da manhã, caminharam até o terminal rodoviário do Tietê para pegar o ônibus. Às 9 horas eles chegaram em Embu Guaçu, mas como o sítio que tinham em mente era mais afastado, pegaram outro ônibus, rumo a Santa Rita, e ainda andaram por aproximadamente 4 quilômetros, até acharem o local propício para acampar. Enquanto caminhavam pela vila, chamaram a atenção de toda a comunidade local, pois estavam carregando muitas bagagens, se vestiam de forma mais privilegiada que os moradores dali, além do fato de Liana ter chamado a atenção por conta de sua beleza. Nesse momento, foram avistados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha, e Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, que seguiam para pescar no lago. Quando já estavam instalados em sua barraca, foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que anunciavam o assalto. Como não foi achado valor significativo em dinheiro nem bens, eles resolveram sequestrá-los, seguindo para a casa de Antônio Caetano Silva, que serviria de cativeiro. Os criminosos separaram o casal durante o cárcere. Eles ficaram em cômodos diferentes da residência. Temendo o que os criminosos poderiam fazer, Liana Friedenbach informou que pertencia a uma família de classe média alta, por isso poderiam pedir uma grande quantia em dinheiro, desde que os entregassem salvos. Durante a noite, Liana foi estuprada por Pernambuco, enquanto Felipe permaneceu preso em outro quarto. Dado ao estado de choque e medo que sentia, a jovem não conseguiu reagir. Felipe disse aos criminosos que sua família não teria dinheiro para pagar o resgate, por isso, foi levado até a mata e executado. Os criminosos saíram com os jovens rumo ao matagal da vila, Pernambuco guiando Felipe e Champinha guiando Liana. Em certo momento, Champinha parou a caminhada com Liana e Pernambuco continuou com Felipe, até que aqueles os perdessem de vista. Pernambuco, com a vítima de mãos atadas, ordenou que ele se ajoelhasse e disparou um tiro, a queima-roupa, em sua nuca. Ao ouvir o disparo, Liana perguntou a Champinha o que estava acontecendo, obtendo como resposta a mentira de que Felipe havia sido liberado. Felipe Café morreu no dia 2 de novembro de 2003. Após a execução, Pernambuco fugiu para São Paulo e Liana ficou em poder apenas de Champinha. No mesmo dia da morte de seu namorado, ao anoitecer, a jovem é novamente estuprada, dessa vez por Champinha. Ante a falta de notícias da filha, o pai de Liana, preocupado, ligou para várias de suas amigas pressionando por informações e soube que Liana tinha viajado com o namorado para Embu Guaçu. Em razão disso, acreditou que o casal poderia ter se perdido na mata e acionou o Comando de Operações Especiais para que encontrassem os desaparecidos, Liana e Felipe. Assim que o COI iniciou as buscas, acharam a barraca e os pertences do casal, inclusive o celular de Liana. No cativeiro, chegou Antônio Caetano Silva, dono do imóvel, acompanhado de um amigo, Aguinaldo Pires. Champinha apresentou Liana como sua namorada e ainda a ofereceu aos comparsas, de modo que Aguinaldo Pires teria aceitado a oferta e abusado sexualmente da moça. As buscas para achar Liana e Felipe ficavam cada vez mais intensas, mobilizando toda a imprensa nacional. Por vezes o pai de Liana fez apelos nas mídias. Em consequência disso, um grande empresário, comovido com a situação, lhe ofereceu um helicóptero para que pudessem jogar folhetos com a foto do casal desaparecido, para que todos da região tomassem conhecimento e ajudassem nas buscas.
O irmão de Champinha, que não sabia do sequestro, o alertou sobre a movimentação de policiais na mata. No dia 5 de novembro de 2003, dada a imensa repercussão do crime, e temendo ser descoberto, Champinha decide matar Liana Friedenbach. Para isso, disse à jovem que iria lhe acompanhar até a rodoviária, porque queria libertá-la. Mas ao invés disso, o rapaz levou Liana ao mesmo matagal no qual Felipe havia sido morto. Ali, ele tentou degolá-la, mas como não conseguiu, atingiu suas costas e seu tórax com diversos golpes de faca. A jovem morreu de traumatismo craniano por causa dos golpes que recebera com o lado cego da faca. Depois do crime, Champinha voltou para casa, trocou de roupa, jogou a faca em um poço e foi para a casa de sua tia. Os corpos de Liana e Felipe só foram encontrados 5 dias depois. No dia 10 de novembro, os suspeitos foram presos. Durante o interrogatório, Champinha apresentou todos os detalhes do crime e afirmou que matou Liana porque teve vontade. Liana Friedenbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela tinha 16 anos quando foi morta. Felipe Silva Café nasceu em São Paulo no dia 1º de julho de 1984. Ele tinha 19 anos quando foi morto. Em 2006, 3 dos envolvidos foram julgados e condenados. Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e 1 ano 9 meses e 15 dias de detenção, pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado da arma do crime. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra Liana. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha, no entanto, era menor de idade e só poderia permanecer recolhido na Fundação Casa por 3 anos. Passado esse período determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi avaliado e considerado inapto para retornar ao convívio social. Desse modo, a Justiça estabeleceu que ele passaria a cumprir uma medida protetiva de tratamento psiquiátrico com contenção, a qual, algum tempo depois, foi transformada em uma interdição civil, e Champinha segue até o momento em uma unidade experimental de saúde, criada justamente por causa de casos como o dele. A história de seu crime, entretanto, sempre é evocada tanto nos debates sobre a redução da maioridade penal, quanto na discussão acerca de legalidade da situação em que ele se encontra atualmente. O clamor popular por penas mais duras para menores autores de crimes hediondos e a repercussão enorme de seu crime fizeram com que a sua libertação, após completar 21 anos, se tornasse algo inconcebível. Assim, o caminho jurídico encontrado foi mantê-lo nessa unidade experimental de saúde. Muitos são os juristas, no entanto, que afirmam que essa medida é inconstitucional e que ele já deveria ter sido colocado em liberdade. O caso segue até hoje gerando muitas polêmicas e sendo lembrado não só pelo caráter violento do crime cometido, como também pelas questões legais que o envolvem.